nem de leucemia, mas nós vamos falar de fibromialgia, que é uma área que a Juliana domina. E se der tempo, Ju, a gente conversa um pouquinho sobre lúpus eritematoso sistêmico, tá bom? Perfeito. Olha só, para quem não conhece, a doutora Juliana, Ju, se eu estiver errado, você me corrija, tá? Bom, Fez graduação na Universidade de São Francisco, lá em Bragança Paulista. isso mesmo. Aí ela veio aqui para o Edmundo Vasconcelos fazer a primeira residência dela em clínica médica. Em seguida, a Juliana foi para a Santa Casa, lá de São Paulo, fazer reumatologia. Ainda você faz parte do staff aí na Santa, não é isso? Isso, eu sou assistente lá. É assistente lá e agora a Juliana está quase acabando o doutorado, não é isso, Juliana? Isso mesmo, na Universidade de São Paulo, em doença de Desordem. Isso, perfeito. Universidade de São Paulo, das grandes instituições de ensino, pesquisa e extensão na área de saúde. Aqui, eu acho que não só no Brasil, tá? Acho que na América do Sul, quem sabe na América Latina. Ju, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, tá bom? Eu que agradeço estar aqui com vocês. Joia, perfeito. Olha só, Juliana, todas as vezes que eu vou discutir algum tema que eu não tenho tanta familiaridade, apesar das doenças reumatológicas ter sempre uma conexão com os olhos, né? Mas a gente sempre tenta atualizar a literatura e a gente busca algumas informações. Eu não vou falar muito, mas assim, eu fiz uma pesquisa rápida, Juliana, sobre um pouquinho de estatística a respeito da fibromialgia. Vamos começar com fibromialgia, tá bom? Então, olha só, no mundo, pessoal, nós temos aproximadamente, alguns estudos, eles indicam que a fibromialgia ela afeta aproximadamente 2 a 4% da população mundial. Isso pode ser considerado um número razoável, levando também em consideração o tipo de efeitos colaterais que essa doença causa. Ela é bastante limitante, dependendo do estadio que ela se encontra. Alguns estudos recentes chegam a sugerir números ligeiramente menores, alguma coisa em torno de 1,8. Mas a maioria das evidências aponta para essa faixa, entre 2 e 4%. Juliana, as mulheres, né, isso são as mais acometidas de fibromialgia. Entre 80% e 90%, se você estiver errado, depois você me corrige daqui a pouquinho, a grande maioria dos pacientes portadores de fibromialgia são do sexo feminino, entre 80% e 90% dos casos diagnosticados, com a razão de incidência variando de 5 a 9 meses mais em mulheres 5 a 9 vezes mais em mulheres do que em homens. E aí, Juliana, em termos de Brasil, oi Ana, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença, viu? Em termos de Brasil, Juliana, as coisas são mais ou menos iguais. As pesquisas de base populacional realizadas aqui no Brasil estimam que a fibromialgia acomete cerca de 2% da população adulta em alguns estudos, enquanto outras pesquisas apontam variação entre 2,5% e 4%. E é interessante, Juliana, porque existe uma faixa etária de pacientes economicamente ativos. Pessoas entre 20 e 50 anos de idade são aquelas mais acometidas. E aí tem alguns desafios para o diagnóstico. Além de alta prevalência, muitos estudos também ressaltam que a fibromialgia ela é subdiagnosticada ou tardiamente diagnosticada em função dessa sua apresentação muito rica, muito florida. Juliana, dito isso, eu queria que você falasse para a gente inicialmente. Lembra que a gente tem uma comunidade leiga. Nós Sim, temos colegas médicos, oftalmologistas, não oftalmologistas, mas a grande maioria são de pacientes que estão buscando informações de qualidade com embasamento científico. Eu sei que você domina a bola, que você gosta muito também desse ambiente, se sente muito à vontade. Então a ideia é que a gente bate um papo bem legal, tá bom? Ju, fala pra gente o que é, qual a definição de fibromialgia? bom, perfeito, a sua colocação. Então, assim, a fibromialgia, ela é uma síndrome, na Não verdade, sei, tá. né? Caracterizada por sintomas gerais, então o paciente pode ter uma dor generalizada, uma dor de difícil caracterização. Tá, Além disso, ele pode ter outros sintomas, como fadiga, o que é tá, algo muito importante, é um sintoma muito importante, cefaleia, parestesia, que é formigamento pelo corpo. tá, Algo que é muito marcante é um sono tá, ruim, que pode ter tanto uma dificuldade para pegar no sono, tá, quanto também um sono não reparador. Então, é aquele paciente que acorda cansado, aquele paciente que fala, eu acordei com aquela sensação de um trator
passou por cima de mim. Ô, Ju, fala um pouquinho mais perto do microfone. Sim, perfeito. Isso, obrigada. Então, como eu Isso. falei, é uma síndrome, né? Tá, Que tem como características principais dor, fadiga, distúrbios de sono, então tá, insônia, sono não reparador, que é aquele paciente que dorme e acorda cansado, como se o sono não fizesse efeito. Pode ter cefaleia, pode ter sensação de formigamento pelo corpo, tá, e pode ter também alterações de hábito intestinal. Então, é um paciente que pode falar de períodos de constipação, mas também períodos de diarreia, e ok. muito importante, sem uma causa definida. Então, é um paciente que tem todos esses sintomas, mas que a gente não tem uma etiologia definida para ele, como, por exemplo, outras doenças reumatológicas autoimunes, Tá, ou até mesmo distúrbio de tireoide. Então, tá, assim, a fibromialgia, ela tem como... você vai chegar no diagnóstico através da clínica desse paciente. Então, da tá, história clínica dele, das queixas dele, e um exame físico, que quando o reumatologista vai avaliar, ou até mesmo um clínico, um tá, geriatra, ele vai ver que ele não tem nenhuma alteração na articulação, nada assim físico, no tá. exame físico desse paciente. Mas é sempre importante lembrar que a gente vai pedir exames laboratoriais também, mas mais para descartar outras causas, outras etiologias de doenças que podem fazer essas manifestações, e até para avaliar outras condições que podem, juntamente com a fibromialgia, piorar a condição daquele paciente. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre diagnóstico. Olha só, Juliana, não é fácil, né? Porque o indivíduo ele tem diferentes sintomas, que pode também ser acompanhado de sinais, que podem se manifestar de maneira diversas e acometendo órgãos também diferentes do corpo. Tem uma predileção inicial pela manifestação da doença? Ela acomete mais a articulação, ou ela tem uma manifestação inicial mais neurológica? Como é que isso você percebe na tua prática do dia a dia? Muitos pacientes, eles começam a história relatando de alguma lesão osteoarticular que eles Ah, tenham. Então, por exemplo, uma lesão do menisco, uma lesão tá, articular no joelho. tá, Se não bem tratado, esse paciente pode, né, se ele já tem também outras duas condições muito importantes que vêm associadas à fibromialgia, é ansiedade e depressão. a ansiedade e depressão, E, interessante. então, Tá, assim, esses pacientes, se não bem tratado dessa condição, isso tá, até fisiopatologicamente falando, tá. pode gerar um gatilho nesse Hum, paciente que já tem uma condição que o predispõe a desenvolver essa fibromialgia. Então, muitos começam relatando de um quadro de uma lesão articular meio que tá, específica, que não foi bem tratado, e depois ele começa a evoluir com aqueles quadros de dores mais generalizadas, de tá, difícil caracterização, e somado a isso, as outras manifestações, né? Então, a cefaleia, começa a ter o sono não reparador, começa a piorar daquele quadro emocional também. tá. Então, tudo isso vai se somando. E pode ter também quadros neurológicos prévias. Então, alguma compressão de raiz nervosa, né, uma hérnia de disco, né, que o Tá. pessoal conhece melhor. Se não bem cuidado, se não bem tratado, se pode ter um gatilho para o paciente acabar desenvolvendo a fibromialgia. Ju, vamos falar então um pouquinho agora de causas, né? Isso. Apesar das causas poderem estar diretamente relacionadas à região do corpo que está sendo comprometida. Então, vamos imaginar que uma predisposição genética pode estar associada diretamente com a fibromialgia. Existem outras condições, trauma, infecção, hormonal. Quais são as principais causas que estão por trás da fibromialgia, que é essa pleiade de sinais e sintomas tão diversa? A gente ainda não tem uma causa totalmente definida, Ok. mas o que a gente sabe é dessa correlação muito forte
né, das questões emocionais, Ok. principalmente a ansiedade, como, Tá. como uma predisposição para os pacientes desenvolverem essa condição. Porque as áreas, né, de dor, de emoção, elas são muito próximas, né, na região Tá. do cérebro. Então, Tá. assim, uma acaba influenciando a outra, com certeza. Então, aquele paciente que tem mais dor, claro que ele vai ser um paciente que não vai estar feliz, né? Ele tem uma condição que está limitando, então ele vai ter mais condições emocionais, ele vai ficar mais triste, ele vai ficar mais ansioso e vice-versa. Então, acaba meio que virando um ciclo, né? Um ciclo Tá. vicioso. Acreditamos que possa ter também fatores hormonais, fatores genéticos, até porque isso pode explicar por que há uma predisposição maior em mulheres. Mas a gente Tá. ainda não tem isso tão bem definido. Tá. Você já falou inicialmente sobre sintomas e é bem diverso, não dá para encaixar dentro de uma única condição específica, mas além dos sintomas, é muito comum também ter algum sinal articular ou um sinal na pele. Tem algum outro sinal além dos sintomas que você já mencionou que também acompanha a fibromialgia? A parte articular do paciente vai ser normal. Ele não Normal. vai ter artrite, ele não vai ter sinovite. Claro que ele pode, né? Não é infrequente a gente ver associação de condições com a Isso. fibromialgia. Então, Tá. por exemplo, o paciente pode ter artrite reumatoide, pode ter lúpus eritematoso Isso. sistêmico, ter Tá. as manifestações dessa condição e ter somado a isso a fibromialgia. Isso, para nós, reumatologistas, é bem complexo, porque muitas vezes é difícil a gente diferenciar as dores que o paciente está tendo. É da fibro ou é da condição osteoarticular autoimune que ele tem. Uma outra condição que pode vir com frequência associada à fibromialgia é a síndrome do intestino irritável. Ok. Então, também é uma condição, é um paciente que vai falar bastante de questões de diarreia, né, dor Tá. abdominal. Então, assim, a fibromialgia em si, ela não leva a alterações do exame físico, mas o Ok. paciente pode ter outras condições osteoarticulares que vai ter alteração do exame físico. E aí cabe ao reumato diferenciar aquela dor que o paciente tem, é da condição autoimune ou daquela outra condição osteoarticular que ele já tem, ou é da fibromialgia. Joia, perfeito. Ju, vamos seguir em frente. Então, chegou uma jovem de 45 anos de idade, doutora, não estou conseguindo dormir direito, estou me sentindo muito irritada, o meu apetite está muito alterado, será se isso é menopausa? Não sei o que está acontecendo. O meu hábito intestinal também está alterado, o meu humor também está alterado, estou sem força, vigor, disposição. Aí a gente pensa em algumas possibilidades. Digamos que seria um diagnóstico diferencial seria a fibromialgia. Vamos pensar agora, Ju, no diagnóstico desse paciente. Como é que a gente dá o diagnóstico? Colhe a historinha do paciente, faz exames físicos, faz exames complementares. Que tipo de exames você pede? Tem algum exame de imagem que é necessário também fazer para ajudar, pelo menos um raciocínio clínico, para facilitar o diagnóstico desses pacientes? Então, perfeito, Charles. Assim, o mais importante é a história clínica do paciente. Ok, Então, realmente, assim, cabe ao reumatologista, ao médico que for atender o paciente, né? Eu digo reumatologista, mas a gente tem que lembrar que a fibro pode aparecer para qualquer especialidade. ok. Então, principalmente clínicos, né, como eu comentei, geriatras, mesmo ortopedistas, Tá, recebem com frequência pacientes com essa condição. ok. Então, a história é muito importante. Então, perguntar como que é essa dor do paciente. Então, geralmente é uma dor generalizada, de Ok, difícil caracterização. O paciente tem dificuldade de falar como que é a dor. Ele tá. fala, às vezes, como que os pacientes falam para mim. Ai, doutora, parece que dói no osso. Ou, Sim, ai, doutora, a dor corre pelo meu corpo. Uma hora tá, está aqui, outra hora está aqui. Eles até apontam, uma hora está aqui, outra hora está tá. aqui.
uma outra forma, é um formigamento que não respeita muito uma localização, é um formigamento que uma hora está na mão, outra hora está na perna. Essa questão das cefaleias de repetição, né? Essa alteração do hábito intestinal, então, às vezes está constipada, às vezes está com o intestino mais solto, é uma forma também que eu tenho que sempre perguntar, do sono, das questões emocionais, então, tudo isso na história. Então, o diagnóstico é pela história clínica desse paciente. Somado a isso, eu vou fazer o exame físico. O exame físico desse paciente, eu não vou encontrar artrite, eu não procuro, não espere encontrar alterações de pele, a não ser que ele tenha outras condições. Uma forma também de avaliar é através dos tender points, que a gente chama na reumato, que são pontos dolorosos. Então, assim, a gente não precisa, para diagnóstico, ter um número específico de pontos dolorosos. Mas é um paciente que, quando eu aperto em algumas regiões do corpo, numa pressão que deixa o meu polegar esbranquiçado, o paciente meio que já foge de mim. Porque para ele, aquela palpação já é... Então, isso para mim é bem característico. Os exames laboratoriais que eu vou pedir é mais para dar uma avaliada geral e para ver se eu não estou comendo bola em diagnósticos diferenciais. Então, existem condições que podem mimetizar, podem assemelhar a fibromialgia. Como, por exemplo, distúrbios de tireoide, algumas doenças autoimunes reumatológicas que dão muita fadiga, como, por exemplo, a doença de Sjögren, outras condições reumatológicas também. Mas eu não faço um rastreio assim, eu faço exames gerais, e aí nesses exames gerais eu vou olhar o quê? Se tem anemia, se tem provas inflamatórias elevadas, porque se o paciente tem fibromialgia, que não é uma doença inflamatória, eu espero que essas provas inflamatórias sejam normais. Se estão aumentadas, tem alguma coisa errada. Exame de imagem, só se ele tem alguma coisa no exame físico que me chame a atenção para uma outra função, senão não é necessário. Então, é sobretudo raciocínio clínico, né? Isso é uma boa anamnese, um bom exame físico que vai ajudar realmente a formular a hipótese diagnóstica de fibromialgia. Muito bem. Mesmo que você tenha pedido seus exames complementares, a forte hipótese é, fibromialgia. Vamos tratar esse paciente. E aí, como é que a gente faz, Ju? É medicação? Que tipo de medicação? A gente orienta com relação ao gerenciamento das emoções, prática de esportes... tem que ter um cuidado com relação a dormir. Como é que a gente lida com esse paciente portador de fibromialgia? Perfeito. A gente segue alguns pilares no tratamento, né? Então, hoje a gente sabe, cientificamente falando, que são 3 pilares que são principais para o tratamento da fibromialgia. Então, a gente tem que tratar a parte emocional desse paciente, lembrando que tem essa associação com ansiedade, com depressão, então ele tem que fazer um acompanhamento, muitas vezes com um psicólogo, em alguns casos até associar com um psiquiatra. Né? Mas vale aqui fazer um parêntese, a dor desse paciente, ela existe, porque eu recebo muitos pacientes falando assim, doutora, essa minha dor é de verdade? É de verdade, essa dor existe, é comprovada cientificamente. Não é você que está inventando uma dor, não. Ela existe, é comprovada. Mas a gente precisa do apoio desses profissionais para complementar esse tratamento. A prática regular de exercício físico, ela é fundamental, se não o principal pilar, né? Legal. Então, assim, mas eu não consigo fazer o exercício físico, eu tenho muita dor, claro, com certeza. Mas o que eu oriento os meus pacientes? Vamos começar devagar, então talvez uma caminhada de alguns minutos, como se fosse esquentar o corpo, né, desse paciente, voltar a mexer esse corpo.
A Tá, gente progredindo aos poucos, vai aumentando a escala de intensidade desse exercício. ok. Sabendo que a maioria dos trabalhos falam que o exercício aeróbico é o que melhora. Mas eu acho que vale aqui o que o paciente gostar de fazer, Ok, seguindo uma rotina. E o tratamento medicamentoso. tá, E aí eu posso me utilizar de relaxantes musculares, ok, eu posso também utilizar neuromoduladores, que são medicamentos que vão atuar mais nessa parte de dor, né, ok, neuropática, como pregabalina, gabapentina. E posso me utilizar também de antidepressivos, ok, lembrando que não são todos os antidepressivos que melhoram dor. Então, a tá, gente tem alguns que são bons tanto para a parte emocional quanto para a dor. Então, nesse caso, eu estou unindo isso ao agradável, vamos dizer assim. E aí, quais seriam interessantes? sim, Duloxetina, fluoxetina, ok. amitriptilina. Então, alguns a gente sabe que tem essa boa ação, tanto para a parte emocional quanto para o controle álgico. Joia, perfeito. Ô, Ju, vamos conversar rapidinho. A gente só tem alguns poucos minutinhos, mas eu queria que a gente conversasse um pouco com a nossa audiência sobre o lúpus. Depois a gente faz um desfecho, né? Mas acho que lúpus também é uma doença importante. E o Fevereiro Roxo também traz à tona essa questão. E eu queria que você também falasse para a nossa audiência o que tem diferença entre a palavra lúpus e lúpus eritematoso sistêmico? São sinônimos ou são diferentes? Na verdade, nós temos o lúpus cutâneo, Cutânea, é aquele que a paciente só tem as manifestações na pele e tá, não vai ter as manifestações em outras partes do corpo, ok, que seria o lúpus eritematoso sistêmico. tá, Então, o lúpus cutâneo só vai pegar a pele, então, tá, geralmente, quem acompanha esses casos é o dermatologista, ok, e temos o lúpus eritematoso sistêmico, ok. que é aquele que pode acometer articulações, além da pele, acometer rins, pulmão, sangue, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. É uma doença de origem imunológica, Juliana, que acaba Sim, cometendo vários órgãos ao mesmo tempo. Pode ser de maneira concentrada ou pode ser de forma diversificada. Pode acometer mais do que um órgão ao mesmo tempo? pode. Pode. Então, ela é uma doença autoimune Tá, sistêmica, quando a gente fala sistêmica, é que pode acometer qualquer parte do corpo, e crônica. Então, tá. ela não tem cura. E ela é caracterizada por períodos de remissão, que é quando a doença está quieta, silenciosa, Tá, e períodos de atividade de doença, que é quando o paciente tem essas outras manifestações, tanto de pele quanto articular. E, além disso, uma coisa muito marcante dessa doença, como dito, é uma doença autoimune, só para o pessoal entender, autoimune, a grosso modo, é o seu corpo, as suas células de tá, defesa agindo contra você mesmo. Ao invés de tá, te defenderem contra vírus, bactérias invasoras, agem contra algumas das suas células. Então, tá. nessa alteração imunológica, o que acontece? A formação de autoanticorpos, que são exames de sangue, que são alterações que podem acontecer e que eu consigo avaliar através de exames de sangue e que me contribuem para chegar ao diagnóstico dessa condição. Existem alguns gatilhos específicos, Juliana, que podem acabar desencadeando de maneira mais rápida a condição do lúpus? Então, a gente sabe que existem envolvidos fatores genéticos Ok, para o desenvolvimento. Então, assim, ela é uma doença multifatorial. Então, ok, uma causa que vai fazer com que a pessoa desenvolva a doença. tá, Isso explica por que não é uma doença tão comum, assim como é, por exemplo, hipertensão, diabetes. É tá, comum, não é tão, né, comparada a essas outras. tá, Então, quais seriam os fatores ambientais, né? ok, Então, exposição solar, alguns vírus que a gente tem contato na nossa infância parecem ser gatilho no futuro para o desenvolvimento dessa condição em indivíduos geneticamente predispostos. tá, Fatores hormonais, então isso explica o porquê
que é uma condição mais frequente em mulheres do que em homens. A gente Tá sabe bom. da associação do estrogênio com essa condição. Ok. Fatores imunológicos que acabam sendo deflagrados por conta desses outros fatores que eu citei anteriormente. Vamos falar um pouquinho sobre sinais e sintomas, ainda continuando nessa tocada daqui sobre lúpus, né? Quando a gente então tem um lúpus que acomete a pele, vai direto para o dermatologista. Agora, o lúpus também ele pode ter o sistêmico, que às vezes pode se confundir com fibromialgia. O indivíduo pode ter mal-estar, indisposição, canseiras, dores articulares. Juliana, discorre um pouquinho sobre sinais e sintomas do lúpus, por gentileza. Perfeito. Então, assim, quando o lúpus, quando ele é sistêmico, mesmo a parte cutânea, o dermato vai nos auxiliar, mas nós reumatologistas a gente também tem isso. Ok. Então, assim, o paciente, ele pode ter sintomas constitucionais, perda Tá. de peso, febre, sudorese noturna, pode ter também outros sintomas, artrite, que é a inflamação das articulações, Ok. uma artralgia, que a gente fala que é inflamatória, artralgia é dor articular. O que é dor inflamatória? É aquela dor que é, por exemplo, pior de manhã e melhora ao longo do dia. O Ok. paciente pode ter uma rigidez matinal, Tá. fica a mão dura, não consegue abrir e fechar por mais de meia hora, uma hora. Ele pode ter também queda de cabelo, mas não uma quedinha de cabelo qualquer, né? É aquela paciente que acorda e tem fios de cabelo no travesseiro, por exemplo. Nossa. Pode ter também outros sintomas, como espuma na Tá. urina, pode ter episódios de sangramento, porque pode ter alterações nos exames de sangue, por exemplo, das plaquetas. Tá. Então, assim, é uma condição que tem muita sintomatologia. Então, você Tá. pode ter queda de cabelo, você pode ter manchas vermelhas pelo corpo em região Tá. exposta ao sol, você pode ter ferida no céu da boca, Ok. você pode ter artrite, artralgia, espuma na urina, pode ficar inchado, um edema importante por conta das alterações do rim. Então, esses seriam os sintomas principais. Febre, perda de peso. Ou seja, também existe uma manifestação multissistêmica, né? Muitos sinais e sintomas que podem estar associados a regiões específicas, a órgãos específicos do corpo que estão sendo acometidos. Juliana, e o desafio de dar o diagnóstico? É muito difícil dar um diagnóstico de lúpus ou é mais ou menos tranquilo? E no raciocínio, eu acho que continua a mesma coisa. A gente precisa fazer uma boa historinha clínica, tem que fazer exame físico, pede algum exame complementar, tem algum exame também de imagem ou tem algum exame específico que direciona para dar o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico? Eu acho que a Juliana parou um tiquinho, pessoal. Ju, você está aí? Algum problema de internet? Pessoal, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Eu acho que a doutora Juliana que perdeu a conexão conosco. Acontece, tá bom? Nós estamos ao vivo e a cores, às vezes acontece esses imprevistos. Vou esperar a doutora Juliana voltar. Nós estamos no Fevereiro Roxo, mês de conscientização, prevenção e combate contra a leucemia. A gente não está abordando esse tema. Alzheimer, a gente também não está abordando esse tema, mas nós estamos falando sobre fibromialgia e sobre lúpus eritematoso sistêmico. A doutora Juliana é uma super especialista, é uma médica reumatologista, é uma colega nossa, está terminando o doutorado dela lá em síndrome de Sjögren, que também é outra doença muito importante. A gente está agora caminhando para o final da nossa live, falando sobre o diagnóstico da doença. Deixa eu ver se a doutora Juliana voltou. Se ela voltou, a gente continua. Se ela não voltou, a gente continua também. Eu quero que a gente espere somente um tiquinho. Claro que eu dei uma estudada sobre o tema, né? Então, assim, quando a gente fala de lúpus eritematoso sistêmico, é fundamental, então, que no diagnóstico a gente faça uma boa coleta de informações. A gente chama isso de anamnese, tá, visionários? Então, a gente precisa conversar com o paciente,
Simone, boa noite, Simone. Tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos falando sobre o Fevereiro Roxo, mês de conscientização, prevenção e combate contra a fibromialgia e o lúpus. Então, no diagnóstico do lúpus eritematoso sistêmico é fundamental, não só do lúpus, mas de todas as doenças que acometem o corpo como um todo, e também as emoções e a mente. Uma boa história clínica. História clínica é quando a gente, então, vai colher as informações para construir um raciocínio clínico a respeito da condição. Então, a gente faz um levantamento dos sinais e sintomas dos pacientes. Desde a parte, por exemplo, na cabeça que tem aqui dentro, a gente tem um cérebro e a gente pergunta, e aí? Se tem dor de cabeça, tem tontura, pergunta sobre os olhos, está enxergando bem? Sobre os ouvidos, está ouvindo bem? Como é que está o olfato? Como é que está o paladar? A doutora Juliana voltou, seja bem-vinda, Ju. Eu estava aqui querendo fazer o teu papel, mas não deu certo. Eu te chamei, tá bom, Ju? É só aceitar o convite e vamos entrar novamente. Acontece, tá? Às vezes acontece de mesmo ao vivo, às vezes cair um pouquinho, depois voltar. Vamos ver se dá certo. Ju, você tá me vendo, me Oi, ouvindo? Thales. Ei, Desculpa, voltou! caiu, desculpa. Não Então, tem problema. Eu estava batendo um papo aqui com a audiência, estava querendo compartilhar meu pouco conhecimento sobre a lúpus, e a gente está no capítulo diagnóstico. Como é que a gente faz o diagnóstico, Ju? Você tem que colher a historinha do paciente, exame físico, tem exames complementares, tem exame de imagem também. Como é que você lida no teu dia a dia? perfeito. Como você bem falou, é história clínica, novamente, Isso. então perguntar todas essas questões que eu já falei com relação ao quadro clínico. Além disso, o exame físico é muito importante, Isso. então eu vou avaliar se está tendo queda de cabelo pelo teste de tração, eu Tá. vou ver se cai 5 ou mais fios, é um teste de tração positivo, Ok. eu vou olhar as lesões de pele, eu vou olhar a orelha, porque a orelha é um local que pode ter hiperemia do lúpus, eu vou olhar o céu da boca desse paciente, eu vou fazer o exame físico osteoarticular, então eu vou palpar as articulações, eu vou ver se tem artrite, se tem inflamação dessas articulações, e claro, sempre fazer o exame físico geral, então história cardíaca, pulmonar, tudo que tem direito. E além disso, eu vou pedir exames laboratoriais, tanto gerais, então hemograma, provas inflamatórias, função renal, e os exames específicos para investigação de lúpus, que vai entrar o PAN, que é já bem conhecido. Muitas vezes eu peço o fator reumatoide também, porque a artrite reumatoide entra como diagnóstico diferencial, e fator reumatoide pode estar positivo no lúpus também. E eu vou pedir os autoanticorpos, que são os exames mais específicos, que entram alguns deles. Só para citar, anti-DNA, anti-UTM, anti-RNP, anti-RO, anti-LA. Vou pedir uns exames que se chamam complementos. Eu acho que a doutora Juliana caiu mais uma vez, gente. Vocês acreditam? Paramos no complemento, acho que é alguma coisa relacionada à internet. Estamos quase acabando. Acontece, tá bom? Nós estamos ao vivo em cores. Estamos no Fevereiro Roxo, mês de conscientização, prevenção e combate contra a fibromialgia e contra o lúpus eritematoso sistêmico. Do outro lado, nós temos a doutora Juliana. Caiu, não tem problema, a gente já está quase acabando, vou ver se ela volta mais uma vez para a gente encerrar sobre o tratamento, mas de qualquer maneira a gente estava falando sobre o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença de origem imunológica que pode acometer diferentes partes do corpo, como por exemplo a pele, o cérebro, o pulmão, o coração, o fígado, os rins, as articulações. Isso pode ser tudo concomitante. As coisas podem acontecer ao mesmo tempo ou pode acontecer de maneira mais intensa, acometendo um órgão do que o outro. E dependendo do órgão que está sendo acometido, então manifestações clínicas associadas àquele órgão vão se manifestar com mais intensidade. E aí a gente precisa fazer o tratamento. A doutora Juliana está falando sobre o diagnóstico, a gente está basicamente terminando agora sobre o tratamento, a respeito da gente então tratar especificamente o órgão que foi acometido. Então, de repente pode até fazer um paralelismo entre o médico reumatologista, que vai tratar o lúpus, mas que está tendo um cometimento mais importante, por exemplo, do pulmão.
ou cardiologista do coração, ou se a articulação mais comprometida, doutora Débora. Ei, Débora, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Então, dependendo da região que está sendo mais acometida, o médico reumatologista ele pode fazer um tratamento isolado, se por acaso as articulações forem as regiões do corpo mais comprometidas, ou eles podem fazer um apanhado dependendo da região. Ela estava falando sobre medicações específicas, não é isso? Nós temos uma categoria de medicação que a gente chama de anticorpos antinucleares, que geralmente eles são positivos, não é isso? E aí a gente pede os exames, aqueles exames que a doutora Juliana estava falando. Função renal, função hepática, os hormônios, de uma maneira geral, a gente também precisa pedir. E às vezes é necessário, gente, fazer as biópsias. Lembra, quando tem uma região muito específica, comprometida, e o diagnóstico ainda está um pouco duvidoso, às vezes a gente precisa pegar um pedacinho daquela região, levar para o microscópio. Aí tem um colega, um anátomo um patologista, que vai estudar e vai dar, então, vai nos ajudar a entender o diagnóstico daquela condição. A gente estava falando, então, sobre o diagnóstico. E a próxima etapa seria o tratamento. Eu não sei se a doutora Juliana vai conseguir voltar. Se ela não conseguir, não tem problema, eu já vou adiantar para vocês. Na verdade, é um tratamento multidisciplinar também. A gente tem que entrar com várias frentes de tratamento. Eu vou destacar para vocês aqui uma categoria de medicações que são os corticoides, cuja principal função é diminuir exatamente a inflamação nas crises agudas. Nós também temos uma categoria de medicação que a gente chama de imunossupressores. Medicamentos como azatioprina, nicofenolato, mofetil ou ciclofosfamida, que são usadas no caso quando tem um acometimento significativo de algum órgão. Lembra que a doutora Juliana comentou no início, até fazendo um paralelismo, dizendo o seguinte: é uma doença autoimune. As nossas células de defesa constituem o sistema imunológico. Eles vão nos proteger contra as agressões que a gente sofre proveniente dos invasores, bactérias, fungos, protozoários, vírus. Só que em uma dessas existe um distúrbio no funcionamento do sistema imunológico que ele acaba acometendo suas próprias células. É como se as células do nosso próprio corpo fossem estranhas para o sistema imunológico. E aí ele começa a atacar. Nessa condição, a gente precisa, por exemplo, diminuir a resposta exacerbada do sistema imunológico, fazendo uso dos imunossupressores. Então, além dos corticoides, imunossupressores também são medicações importantes que a gente precisa utilizar. Existe uma categoria hoje também muito importante que a gente chama de medicamentos biológicos. São novos tratamentos como belimumab, que têm sido incorporados também para os casos refratários. A doutora Juliana chegou. Eu acho que agora a gente consegue terminar. Vamos lá, Juliana. É a primeira vez que isso acontece, tá bom? A sequência de quedas. Acontece, nós estamos ao vivo e a coisa nós vamos encerrar com chave de ouro. Esse violeta roxo. Oi, Chay. Ei, então, só para finalizar, aquela parte do diagnóstico, então a gente pede também os exames do complemento, C3, C4, CH50, que são proteínas relacionadas ao sistema imunológico, tá? E aí, quando a pessoa está em atividade de doença do lúpus, essas proteínas tendem a cair. Então, esses são os exames que a gente costuma pedir. Então, o hemograma, o PAN, os autoanticorpos, as provas inflamatórias, o exame de urina também é importante para avaliar o RINS do paciente. Exames de imagem, eu posso solicitar caso eu tenha dúvida com relação à dor articular desse paciente, que o meu exame físico não mostrar muita coisa. Aí eu posso pedir ressonância magnética, ultrassom Doppler articular, mas lembrando que no lúpus, geralmente eu não encontro alterações ósseas, como eu vejo na artrite reumatoide, por exemplo. Então, esses são os exames que eu costumo pedir. Jo, e para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho sobre tratamento. Paciente, então, com lúpus, como é que a gente trata? Existem diferentes categorias de medicações. A gente usa essas medicações de maneira isolada ou de maneira conjunta, e a maioria das vezes é só remédio por boca, ou tem alguma medicação também injetável, ou a gente também pode fazer mudanças de comportamento. Como é que a gente lida com o tratamento de pacientes com lúpus? Perfeito. Então, assim, a nossa principal orientação são medidas gerais,
Então, evitar tabagismo, etilismo, Ok. orientar exercício físico, fotoproteção, é muito Tá. importante, Ok. evitar sol, né, nessas pacientes. Tá. Além disso, então, a gente pode se utilizar de medicamentos. Tá. A primeira linha, o bombeiro, que a gente fala, que É. apaga o incêndio, que é o que a gente vai usar inicialmente, porque tem uma ação mais rápida, é o corticoide, Ok. que pode ser por boca ou, em casos graves, endovenoso. Ok. A gente pode também se utilizar da hidroxicloroquina. Ok. A hidroxicloroquina é uma medicação que, se o paciente não tem nenhuma contraindicação, todos devem usar e manter o uso dessa Tá. medicação. Ok. Lógico que a gente vai ter o apoio da oftalmologia para Isso. fazer as avaliações, lembrando que a hidroxicloroquina ela pode levar a uma deposição, né, ela pode levar a maculopatia, Isso, né, exato. que é a deposição desse medicamento na região da mácula, levando a alterações visuais da paciente. Isso, Mas, verdade. geralmente, isso, vale ressaltar, é raro e Errado. acontece, geralmente, após 5 anos do uso contínuo da medicação. Então, não Ok. é simplesmente comecei e tenho maculopatia. E Tá. sempre recomendado primeiro o oftalmo avaliar antes da gente iniciar a medicação. Ok. Então, a hidroxicloroquina ela é muito boa para a pele, ela é boa para as articulações, na verdade, ela é boa para tudo. A gente deixa Legal. hidroxicloroquina nesses pacientes. E aí eu Olha. posso me utilizar de outras medicações que a gente chama de drogas modificadoras de doença. Ok. Entre elas, nós temos o metotrexato, que é bom para a pele, bom para as articulações, a azatioprina, que é uma medicação também boa para a parte cutânea, também para a parte sangue do paciente, o tratamento do rim, também ela é muito boa. E a gente tem também o micofenolato de mofetila, bom para a pele, bom também para a parte renal. A Tá. gente pode fazer um tratamento que chama de pulsoterapia, que é, Ok. que é esse corticoide na veia, que é em casos mais graves. O que é o lúpus grave? Lúpus que pega rim e lúpus que pega sistema nervoso. Entendi. Depois dele, a gente pode fazer ciclofosfamida ou micofenolato. E Tá. hoje nós também temos nos utilizado de uma medicação que se chama tacrolimo, que Ok. também é boa para a parte da pele, boa para a parte renal. Temos usado os imunobiológicos. Ok. E aqui eu destaco o rituximab, que apesar de não ter muita evidência científica, muito trabalho, a gente na prática clínica vê que ele é muito bom, e a gente Tá. usa para a parte articular, hematológica, sistema nervoso, renal, ele é muito bom, mas isso mais em casos também bem refratários. Tá. Tem também o belimumab, que é uma medicação anti-BLyS, é uma molécula que ativa linfócitos B, que é a principal célula relacionada à doença, e ele tem uma ótima resposta também para quadros hematológicos, exceto plaquetas baixas, Ok. articular, e hoje a gente sabe também que para algumas manifestações renais ele tem benefício. Uma outra medicação também que está entrando agora mais no mercado brasileiro é o anifrolumab, que é um outro biológico, que também tem uma excelente resposta, principalmente para quadros cutâneos de pele retratada. Ou seja, existe uma possibilidade enorme de tratamento e acaba. A gente não diria exatamente curar, porque é uma doença que não tem cura, certo, Juliana? Mas é uma doença passível de controle e que a gente consegue preservar a qualidade de vida do paciente. E quanto mais rápido o diagnóstico e mais correto for implantado também o tratamento, melhor a chance da gente controlar e melhorar essa qualidade de vida. Juliana, agora sim, para a gente encerrar, eu queria que você destacasse 2 ou 3 pontos mais importantes sobre fibromialgia, sobre lúpus eritematoso sistêmico e fechasse com a sua mensagem final. Eu acho que, como mensagem final dessa live, se você tem algum desses sintomas, se você tem alguma dúvida, procure um reumatologista. Isso. Porque
Graças a Deus, até cada vez mais, os diagnósticos têm se tornado mais precoces, mas Ok. ainda nós vemos muitos atrasos em diagnóstico. Ok. Então, se você tem algum desses sintomas, ou conhece alguém que tem alguns desses sintomas que nós falamos aqui nessa live, procure um reumatologista para fazer uma investigação aprofundada, para a gente conseguir definir se é uma fibromialgia, ou se é um lúpus eritematoso sistêmico, ou se é outras condições, né, relacionadas a reumato, artrite reumatoide, doença de Sjögren e por aí vai. E por falar em reumatologista, se alguém por acaso precisar querer passar em consulta contigo, Juliana, como é que as pessoas te encontram? Sim, perfeito. Eu atendo aqui em Santana, na Tá. Zona Norte. O nome da minha clínica é Clínica Genari. Eu estou aqui na Alameda Afonso Schmidt, 180. Tá. E vai ser um prazer enorme receber vocês para a gente investigar e esclarecer qualquer dúvida que vocês possam ter. Tem algum telefone comercial, Ju? Tem sim. Eu vou colocar aqui nos comentários. Joia, perfeito. E se de repente tiver também um site da clínica? Sim. Isso, Eu joia, ó, tenho 2 nomes. também no Instagram. Isso. Muito bom. Gente, essa é a doutora Juliana. Ju, muito obrigado pelo seu tempo. Apesar dos percalços que aconteceram, mas é tão bom porque isso motiva mais ainda. E eu fiquei aqui, eu digo, meu Deus, agora eu vou ter que dar uma lida e discutir com a audiência a respeito de lúpus e de fibromialgia. Mas que bom que você pôde voltar. Muito obrigado, Juliana, por mais uma Obrigada vez. a você, Charles. Você ter atendido gentilmente ao convite de estar aqui conosco, nossa audiência. Foi muito legal. Uma live com embasamento científico, com muita informação de qualidade, trazendo clareza e orientação para a nossa comunidade. Ju, muito obrigado, viu? Um abraço para você. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. Essa é a doutora Juliana. Se vocês por acaso precisarem de um excelente reumatologista, tá aí o contato da doutora Juliana, 2950-7088, @clínica_Genari. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês. Oi, Kênia, como é que vai? Tudo bem? Vocês que estão aqui no Instagram, vocês que estão no YouTube, nós acabamos de falar com quase uma hora, mais ou menos 50 minutinhos. Fevereiro Roxo, o mês de conscientização, prevenção e combate contra a fibromialgia e o lúpus eritematoso sistêmico. E a gente sempre tem falado para vocês ao longo do tempo que a saúde do corpo, não só a saúde da visão, começa com a prevenção. E mesmo que você nada esteja sentindo, é importante você passar com o médico. Mas, doutor Charles, eu não sinto nada, qual médico eu vou passar? Repare então na saúde dos seus pais. Doutor Charles, meu pai tem um probleminha de pressão alta, então é interessante você passar em consulta com 2 tipos de colega. O colega cardiologista e o colega nefrologista, também um excelente profissional para tratar das questões relacionadas à pressão alta. Doutor Charles, tem história na minha família de problema de açúcar, de glicose, diabetes. Passa no colega endocrinologista. E olha, para as meninas é importante também passar sempre com um colega ginecologista, isso é evidente, né? Isso é um mastologista. O cuidado com a prevenção com relação ao câncer de mama, a gente vai conversar também sobre esse tema ao longo do tempo, mais lá para o final do ano. E os homens não esqueçam de passar com os colegas urologistas. E é claro que vocês não podem deixar de passar em consulta com os médicos oftalmologistas, viu, gente? É fundamental. O olho, na verdade, é uma espécie de radar do organismo, porque as células, os vasos do fundo do olho, eles são muito sensíveis às alterações do corpo. Então, às vezes, por exemplo, com pressão alta, diabetes, antes de ter uma manifestação no corpo muito contundente, já tem algumas alterações discretas no fundo do olho. Isso pode ajudar no raciocínio clínico, no diagnóstico e no tratamento adequado. Olha só, eu gostaria de parabenizar todos vocês que resolveram estar comigo com a doutora Juliana na segunda-feira à noite. A nossa live, normalmente, de oftalmologia ou de saúde como um todo, acontece quarta-feira. Quarta-feira a gente se vê. Quarta-feira vai ser aquela live livre. Foi super legal semana passada. Vai ser, desculpa, na semana anterior, porque semana passada não teve. Nessa quarta-feira nós teremos a live livre. Eu quero que você aproveite e tome nota das suas dúvidas. Lembre de algum amigo, vizinho, colega de trabalho que porventura esteja sendo acometido
de algum problema ocular e que de repente ele precisa de um esclarecimento, precisa de algum tipo de orientação. E eu queria aproveitar então, não esqueça, eu gostaria também de lembrar para vocês, todas as segundas-feiras de manhã, hoje nós tivemos no nosso canal no YouTube uma super live, uma live de cunho devocional. Eu acho muito legal essas lives também. Sabe qual é a sensação que eu tenho, visionários? É como se a tela do celular ou do computador é como se fosse um espelho. Quando eu estou conversando com vocês, eu estou conversando muito comigo. E hoje foi muito legal, a gente falou sobre Gênesis 22, a gente tem falado sobre uma série sobre milagres, e a intervenção de Deus em providenciar um carneirinho para que Isaac não fosse sacrificado. Foi muito legal essa live, então eu conto com a presença de vocês. Na próxima segunda não vamos ter, mas na outra... Oi, Anne, como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Na próxima segunda vai ser carnaval e na próxima quarta, não dessa semana, tá? Da outra semana, nós não teremos live. Mas na próxima quarta-feira, depois de amanhã, hoje é dia 24, então dia 25, dia 26, às 20 horas nós estaremos aqui, tanto no YouTube como no Instagram. Não sabia que tinha live hoje. Então, Anne, na verdade, foi de última... É assim, que a doutora Juliana era a nossa convidada. Ela foi convidada para estar conosco na semana passada, tá? Só que eu estava indisposta, não pude estar participando. E ela não tinha outro horário disponível nessa semana, a não ser hoje. Eu digo, não, vou aproveitar a expertise e a disposição e a boa vontade da doutora Juliana para a gente fazer a nossa live. Mas as nossas lives, normalmente, de saúde ocular e saúde como um todo, acontecem todas as quartas-feiras às 20 horas. E as nossas lives devocionais no nosso canal no YouTube, todas as segundas-feiras às 6 horas da manhã, antes do sol nascer. Visionários, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado vocês aqui do YouTube. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Para você receber as notificações, você tem que clicar lá no sininho. E aproveita, ó, essa setinha aqui no canto inferior direito, ó, manda para pelo menos 3 pessoas que vocês conhecem. E vocês também, gente do YouTube, vocês estão vendo esse aviãozinho aqui, ó? Quanta gente que porventura possa estar com indisposição, mal-estar, cansaço, dor no corpo, e de repente pode estar sendo acometido de uma fibromialgia ou de um lúpus eritematoso sistêmico. E essa live, não tenho dúvida, que vai trazer clareza, orientação e informação, tá bom? Tamo junto, fica comigo, faça um excelente resto de noite. A gente se vê quarta-feira, depois de amanhã, às 20 horas, na nossa live normal de quarta-feira, e vai ser uma live livre, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês.